Olá, turma dos sextos anos da Escola de Educação Básica Municipal, professor Elvira Sardá da Silva. Aqui quem vos fala é o professor de História, Tiago Nilson da Silva. É uma videoaula de gravação para explicação do capítulo 10, Império Bizantino. Antes de prosseguir, eu espero, que esteja bem de saúde com você e com sua família e que você tenha e continua se dedicando aos estudos. É importante você ter o LDI em mãos para acompanhar a explicação e sempre que necessário fazer uma anotação a lápis ou a caneta para melhor compreensão do assunto. Então vamos entender um pouquinho o capítulo 10, Império Bizantino. É um assunto que vai ser explicado. A primeira parte vai ser feito alguns comentários, explicações, e no final o professor separou algum conteúdo digital, três conteúdos digitais para a gente estar observando melhor esse assunto. O Império Romano do Oriente, ele se formou a divisão feita pelo imperador romano Teodósio em 395. A gente viu isso, né? Que o Império Romano ele entrou em crise e no ano 395 o imperador acabou dividindo. Ficou o Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. E o Império Romano do Oriente ele acabou tendo o nome de Império Bizantino. Então, de uma maneira bem simples, Império Bizantino é o Império Romano do Oriente. A capital dele tornou-se o nome Constantinopla. Antes era chamada cidade de Bizâncio, né? O nome Constantinopla foi colocado em homenagem ao imperador romano Constantino. Isso já mostra um pouquinho da tradição romana, né? Continua, né? E até hoje é uma cidade muito conhecida e visitada no mundo inteiro. Ao contrário da porção ocidental, o Império Bizantino resistiu aos ataques dos bárbaros, sobrevivendo até 1453, quando caiu sob o domínio dos turcos otomanos. Pouco a pouco, os bizantinos voltaram às suas raízes gregas. Inclusive, o grego converteu-se na língua do Estado, a língua oficial, a primeira língua falada em todo o Império. Entretanto, a religião dominante era cristã. Pode-se afirmar que o helenismo e o cristianismo foram as bases da cultura bizantina. À frente do Estado estava o imperador, que tinha poder absoluto graças ao exército e uma burocracia bem organizada. Era ao mesmo tempo chefe político e religioso. Seu poder era consagrado pela Igreja por meio da coroação feita pelo patriarca de Constantinopla. A submissão da Igreja ao Estado chama-se cesaropapismo. Agora a gente vai estar comentando um pouquinho da página do LD de vocês, 19, que a gente vai falar um pouquinho sobre a política, né? O governo de Justiniano é considerado o mais importante imperador bizantino. Seu governo marcou o grande período desse império, chamado Império Bizantino. Dentre os acontecimentos de seu governo, podemos destacar expansão do império. Um dos objetivos de Justiniano era recuperar as terras e reconstruir o antigo Império Romano. Para isso, realizou campanhas militares no norte da África, na Itália e na Península Ibérica, que são formados pelos países, né? Sempre que fala Península Ibérica, a formação, né? Espanha e Portugal. Durante algum tempo, o Mediterrâneo voltou a ser o principal mar e o Império viveu uma etapa de esplendor. Também outro acontecimento, outro destaque importante
do governo de Justiniano foi o direito. A maior realização de Justiniano foi a revisão e a codificação do direito romano. Com esse objetivo, foram convocados os principais juristas bizantinos que, sob a orientação de Triboniano, publicaram o Código de Direito Civil. Esse código era dividido em 4 partes. Código, reunião das leis romanas, publicada desde o governo de Adriano. Digesto, compilação dos trabalhos de jurisprudência, novelas, os decretos de Justiniano e seus sucessores, e Institutas, espécie de manual de direito para uso dos estudiosos. Outro destaque vai ser a construção da igreja de Santa Sofia. Justiniano mandou construir uma igreja como expressão da grandiosidade de seu governo. É a obra mais representativa da arquitetura bizantina. E também, por último e não menos importante, foi a revolta de Nica. Foi uma revolta de grande parte da população de Constantinopla, que estava descontente com os pesados tributos e a forma agressiva como eles eram cobrados. A revolta se iniciou no hipódromo, que é o lugar onde é de disputa de corrida de cavalo da cidade, e após 8 dias de luta, os rebeldes foram derrotados pelo general Belisário, que matou mais de 30.000 pessoas. Como teve declínio, como terminou, como que enfraqueceu esse império. A gente vai conversar um pouquinho agora sobre isso, como teve declínio, né? Após o governo de Justiniano, as fronteiras do império começaram a ser ameaçadas por vários povos. Os bárbaros lombardos iniciaram a conquista da Península Itálica e no século VIII tomaram o Ducado de Ravenna. Nos séculos 7 e 8, os bizantinos perderam para os árabes o norte da África e o sul da Península Ibérica, onde está Portugal e Espanha hoje. Eles também acabaram dominando a Palestina, a Síria e a Mesopotâmia. O império ficou reduzido às áreas menos ricas. Economicamente, o único centro comercial e artesanal importante era a capital Constantinopla. Enfraquecido, o império não teve condições de defender-se de um novo povo que avançava. Os turcos otomanos, da religião muçulmana, que são os seguidores de Maomé, e foi reduzido rapidamente. A partir da segunda metade do século XIV, limitava-se a capital e algumas terras costeiras dos mares Egeu e Negro. Em 1453, os turcos otomanos tomaram Constantinopla, pondo fim ao Império Bizantino. E vamos fazer destaque também agora da parte da economia e sociedade, está no seu LDI na página 21 a seguir. O comércio era uma importante fonte de renda para a economia bizantina. Para Constantinopla, possuía importantíssimas rotas comerciais que ligavam o Extremo Oriente e o Ocidente Europeu, principalmente a partir do século XI, quando o comércio entre as Índias e a Europa começou a ser monopolizado pelos italianos. As famosas especiarias, o cravo, canela, pimenta do reino, gengibre, noz moscada, açúcar e outros produtos de luxo eram armazenados em Constantinopla e posteriormente distribuídos na Europa por comerciantes italianos. O Estado intervinha intensamente na economia, regulando o comércio, artesanato, dedicado principalmente aos artigos de luxo. Na sociedade bizantina, o aspecto mais característico foi a mescla de povos asiáticos, europeus e africanos que compunham a sociedade. Existiam também grandes diferenças sociais. As camadas privilegiadas eram formadas pelo imperador e sua corte, os grandes proprietários de terra e os grandes comerciantes. A maioria da população vivia miseravelmente. O camponês e o trabalhador urbano não tinham possibilidade de ascensão social, de sair de uma classe social e ocupar outra.
A escravidão era adotada oficialmente e os escravos eram usados para realizar os trabalhos domésticos e os serviços públicos. Vamos dar destaque agora, vamos fazer um comentário um pouquinho da página 24 sobre a igreja no Império. A igreja cristã desempenhou um importante papel no Império Bizantino. A religião dominante era cristã. Entretanto, o cristianismo apresentava também características orientais. O imperador, considerado sucessor dos apóstolos, tentava controlar as atividades religiosas que eram dirigidas pelo patriarca de Constantinopla, a qual obedeciam os padres e monges. Divergências entre o papado e o patriarcado provocaram a separação definitiva entre as igrejas do Ocidente e do Oriente. Em 1054, nesse ano, deu-se o Cisma do Oriente, que resultou na divisão da religião cristã. Formaram-se então, em 1054, Igreja Católica Apostólica Romana, na época liderada pelo Papa Leão IX. Até hoje essa religião existe. E a outra parte que se dividiu da religião cristã foi Igreja Católica Ortodoxa Grega, tendo como chefe o patriarca de Constantinopla, Miguel Celulário. A palavra ortodoxia significa opinião correta, só para a gente tirar uma dúvida, né? E agora a gente vai comentar um pouquinho uma parte de extrema importância que está no seu LDI, na página 27 a seguir, sobre um pouquinho sobre arte, cultura. A cultura bizantina representou uma síntese, uma reunião, um resumo de elementos orientais e ocidentais. Na produção literária, os bizantinos conservaram o elo com a cultura grega, pois mantinham vivas a poesia e a retórica, que é aquela arte de falar bem em público. Entretanto, o cristianismo também deixou marcas na literatura. Na pintura, as imagens de ícones de aspecto austeroso em metal, madeira ou em mosaico são apreciados até os nossos dias, como relíquias da humanidade. Na escultura destacam-se as estatuetas de marfim de cunho religioso. Na arquitetura, suas obras caracterizam-se pela riqueza da ornamentação e pelo predomínio do sistema de cúpulas nas construções, o que lhes dá caráter de grandiosidade. A mais notável manifestação artística é a igreja. Agora, nesse momento, eu vou, antes de encerrar, o professor vai tentar fazer um resumo e depois detalhar um pouquinho sobre a parte artística. Primeiramente, eu vou fazer sobre a política. Quando a gente fala política, a gente está falando sobre governo, forma de administração, nós estamos relacionando a isso. E economia, nós estamos falando sobre o que era feito, as principais características de trabalho, o que demonstrava renda, né? Na política, o imperador assumia função administrativa e religiosa, como já mencionei. Essa junção a gente é chamada de césaropapismo. Césaropapismo, César é um título do imperador, né, de Roma, né? Papismo é um título religioso, então já dá para a gente saber, né, dessa junção, né? Na página do LDI 25 já está bem descrito lá no segundo parágrafo, né? O termo une as palavras César, relacionado aos imperadores desde a época romana, e Papa, líder da igreja, e entende o imperador não só como líder do Estado, mas também responsável pelas decisões religiosas. É bem interessante e fácil de entender. A população tinha pouca participação política, pois o imperador centralizava quase todas as decisões. Em outras palavras,
era uma maneira autoritária, né? Ele não consultava o povo e poucas pessoas acabavam participando do que ele decidia sobre como deveria viver e reger a sociedade. Na economia, atividade comercial intensa em algumas cidades como Tessalônica e Alexandria, base econômica rural. Sobre essas duas cidades, página 17 vai destacar lá, ó, que até hoje acaba tendo, né, uma grande relevância, né, porque são cidades portuárias e naquele tempo, né, próximo ao mar, facilitava o comércio, a venda de mercadorias, mas quase toda a economia era base econômica rural. O que significa isso? É plantação, né? A maioria das pessoas se dedicavam ao trabalho no campo, plantação. Vamos destacar agora um pouquinho a arte no Império Bizantino. Está na sua tela, eu vou aumentar um pouquinho para facilitar a sua visualização. Vamos dar um zoom, ok. Nesse mosaico, a imperatriz Teodora foi representada ao lado de um capelão e de uma amiga Antonina, esposa do general Belisário. Aqui, mosaico. Os bizantinos produziam diversas formas de artes, como escultura, pintura e joias. Entretanto, a expressão mais característica da arte bizantina são os mosaicos. Nos mosaicos eram representadas temáticas religiosas ou políticas, e muitas vezes elas eram retratadas em uma mesma obra. O fato de imperadores e imperatrizes serem representados ao lado de membros do clero, dos religiosos ou de figuras sagradas no mosaicos, mostra o quanto a política e a religião estavam relacionadas no Império Romano. Em outras palavras, né, a união, né, a união dessas duas partes, né, política e religião, andavam junto. Vou destacar agora também, muito interessante, de interesse profundo, né, os mosaicos bizantinos. Vou detalhar um por um, eu vou fazendo a leitura e a gente vai estar acompanhando. O que é a técnica? Como que era feito? O que é os mosaicos? Mosaico é uma técnica artística antiga, que consiste no agrupamento de pequenas peças de rocha ou vidro, chamadas de tesselas, organizadas de modo a formar figuras geométricas ou mesmo cenários. A técnica foi muito utilizada pelos gregos e romanos, inclusive em suas colônias, como mostra esse mosaico nas ruínas lá na Espanha. Olha só. Então, mosaico é essa junção, né? Agrupamento de pequenas pecinhas de vidro ou de rocha e acaba formando uma figura. Vamos para o próximo. Romanos. Os mosaicos romanos utilizavam como matéria-prima peças de mármore das cores disponíveis na jazida do Império. O vermelho, amarelo, as cores do mosaico romano da antiga cidade da Tunísia. E aqui está retratando um pouco do mito, né, da história lá grega. Os bizantinos. Foi com os bizantinos, porém, que a arte do mosaico atingiu seu auge, o ponto máximo, né? Eles passaram a utilizar as tesselas feitas de vidro colorido com o fundo preenchido com folhas de prata, ouro ou outras cores. A técnica passou a criar obras mais brilhantes e reluzentes. Outra característica desse mosaico era decorarem a cúpula e paredes distintas, igrejas, tal como tapeçaria. Sanvitar. O objetivo religioso dos mosaicos era fazer os fiéis se sentirem mais próximos da presença de Deus, elevando o espírito. Alguns deles também contavam histórias, sendo uma espécie de livro para as pessoas que não sabiam ler. Nesse mosaico, mostra lá na igreja Cristo sentado sobre a esfera terrestre.
Os personagens desse período mostram um ideal de beleza, são altos, têm rostos arredondados, olhos grandes e pés pequenos. Justiniano. O imperador Justiniano foi imortalizado em um mosaico na igreja de San Vitale, onde aparece acompanhado por militares e clérigos, que são religiosos. Veste a cor púrpura, digna de realeza, e segura uma patena, um recipiente para a hóstia, mostrando que os imperadores bizantinos eram os mediadores entre os poderes temporais e espirituais. Maximiliano, arcebispo de Ravenna, porta uma cruz adornada. Próximo a ele aparecem religiosos, um com um livro, o outro com um incensário. Os militares estão aparados por um escudo com o símbolo de Cristo. De Barba até Belisário, o general responsável pela conquista de diversos territórios que o Império Romano havia perdido. Santa Sofia. Santa Sofia, a principal igreja bizantina em Constantinopla, atual Istambul, Turquia, também se destaca por sua arte. Nesse mosaico, Jesus Cristo está sentado sobre um trono decorado de pedras. Em uma mão abençoa, na outra segura uma Bíblia. À sua esquerda está a imperatriz Zoe, oferecendo um pergaminho que simboliza as doações que ela fez à igreja. No lado oposto, Constantino IX, seu esposo, oferece uma bolsa demonstrando suas doações à igreja. Acima de sua figura está escrito Constantino, piedoso imperador em Cristo, o Deus Rei dos Romanos, Zoe, a muito piedosa Augusta. Imperadores. Ainda em Santa Sofia, um importante mosaico mostra a ligação entre a Igreja Bizantina e o Império Romano. Na obra, a Virgem Maria está sentada em um rico trono decorado. Cristo está no seu colo, segurando um pergaminho. À esquerda aparece Justiniano I, oferecendo uma maquete de Santa Sofia a Virgem. À direita está Constantino o Grande, oferecendo uma maquete da cidade de Constantinopla, local que ele edificou e tornou a capital do Império Romano. A Virgem. Outro mosaico de Santa Sofia mostra a Virgem Maria com Jesus no colo, e ao seu lado o imperador João II e sua esposa Irene, ambos mostrando as doações que fizeram à igreja. Enquanto Irene carrega um manuscrito, João uma sacola com ouro. Cristo com uma das mãos abençoa, enquanto com a outra segura um pergaminho. Ok, nós estamos detalhando um pouco sobre a arte bizantina. Retornando aqui, para finalizar de maneira bem simples, foram muitas informações. O Império Bizantino nada mais é do que a parte oriental do Império Romano. O Império Romano, eu vou tentar resumir bem simples, nesse final de aula, da videoaula. O Império Bizantino, apesar do nome ser estranho, é uma parte do Império Romano. A capital, Constantinopla, o nome Constantinopla em homenagem ao imperador Constantino. E hoje essa cidade tem o nome de Istambul, está lá na Turquia, e existe ainda essa igreja que foi construída lá no Império Bizantino, que é a igreja de Santa Sofia. Ficou bem claro que havia uma junção, de Estado e Igreja, chamado Césaropapismo. Eu vou encerrar essa aula para não ficar muito extensa. Eu acredito que consegui chegar os detalhes necessários. Se surgiu alguma dúvida, precisa de um esclarecimento, um destaque maior, algo que não entendeu, que precisa de uma orientação, mande a sua mensagem, o seu e-mail lá na plataforma da Positivo On, e o professor, o mais rápido possível, vai estar orientando, explicando o que é necessário. Um grande abraço
e até a nossa próxima videoaula. Caprichem e se dediquem no estudo. Um grande abraço a todos e até mais.